Fica convencido, repare, há ali de facto um elemento de muito peso, que tem a ver com o investimento ser completamente privado. Até que todas as variáveis que implicam um afastamento inferior a 75%, a 75 km, estamos a falar da zona de concessão no âmbito da A20 e da ANA de aeroportos, fica no raio da grande cidade de Lisboa. Tudo este é afastado de 75 km e, para além o que permite, objetivamente, no fundo, a receita do Estado português para esta infraestrutura, que é fundamental para o nosso território e também para Portugal. E, por outro lado, também a questão de ficar também perto de regiões de baixa densidade. Porque, de facto, toda a gente canta ao Sana já ao interior, à avaliação do interior, mas o que a gente vemos é que, de facto, o aeroporto tem que ficar perto de Lisboa, ponto. Não vale a pena estamos a andar, se for mais de 30 minutos de longe de Lisboa, já cai o Carmo e a Trindade. Toda a gente diz que valorizou o interior, mas depois a gente vê o Terreiro do Paço, fica tudo centralizado, agora vai ser para a Caixa Geral de Depósitos, mas fica de facto em toda a zona confinante da zona de Lisboa, ainda do velho paradigma do Terreiro do Paço e seus apesos. E se o aeroporto tem grandes vantagens, nomeadamente qual? Tem, por um lado, uma autoestrada, por outro lado, tem um público-alvo, ou uma oferta que tem muito a ver com Fátima, nomeadamente dos 5 milhões de turistas, por outro lado. Do outro lado, também da própria região. E está ao lado da ferrovia. Aliás, os promotores diziam que do Estado português queriam que cumprissem o Plano Nacional de Infraestruturas, o chamado PNI, que beneficiava, nomeadamente em entroncamento e Lisboa, a rede ferroviária, era o que eles pediam. Objetivamente, eu não tive tempo de colocar várias questões, coloquei só duas, nomeadamente aos promotores. Uma tinha a ver com a questão do estudo de impacto ambiental, nomeadamente a questão do pulo do Boquilobo. Como vocês sabem, também fica muito perto da instalação do putativo, ou do previsível aeroporto de Magalhães, ou o aeroporto de Santarém. A denominação era Magalhães, por causa dos 500 anos da circunnavegação. E outra questão que coloquei tinha a ver também com a localização da pista, precisamente por causa da questão ambiental, que tinha a ver essencialmente com a Serra de Ares e Candeeiros e também com a questão da Paulo do Boquilobo. Mas há um assunto que era para colocar, porque era o dia da Brigada de Reação Rápida em Tancos e tinha o chefe de Estado-Maior do Exército à espera, e acho que era indelicado não cumprir o horário, mas estava eu a dizer, também gostaria de ter colocado outra questão que tinha objetivamente, como é que, sem intervenção do Estado português, nomeadamente não classificando um projeto de interesse nacional, ou seja, que é como é que os privados conseguem, de facto, avocar algumas propriedades que são privadas para o domínio de uma negociação, ou seja, ou pagando bem aos privados, ou provavelmente temos que entrar aqui também com o ius imperi, nomeadamente no âmbito da expropriação por parte de uma entidade que, no fundo, classificando como projeto de interesse nacional de um PIN. Tem uma grande vantagem logo quando foi a apresentação. Para já, como disse, foi a questão dos capitais privados. Outra questão, uma grande vantagem, é a questão de termos só um PDM, ou seja, todo o perímetro, os 19 km quadrados da infraestrutura a ser criada, tem um único PDM, um plano diretor municipal, que é o plano do Conselho de Santarém. Ou seja, não vai, e em termos de planeamentos estratégicos, em termos de regulação, diga-se assim, do território, só mexe num PDM que facilita de sobremaneira, nomeadamente uma singela suspensão, permite depois toda a construção desta infraestrutura. E, de facto, ela fica perto da gente, fica perto do nosso território. Penso que será toda a sua implementação será benéfica para todos os territórios confinantes e, nomeadamente, no raio dos estudos que se fazem entre 30 a 40 km da periferia da própria infraestrutura aeronáutica, pelo que, objetivamente, também é pacífica esta questão, nomeadamente a questão do aeroporto de Santarém. Pronto, aqui fazemos a ligação a Tancos, principalmente com essa necessidade de requalificar o aeródromo. Haverá requalificação sem esse
desejado um investimento nessa conciliação entre a aviação civil e militar? O projeto Tancos, eu já tenho dito, já o disse várias vezes, até em público e várias vezes, não tem nada a ver com a questão do aeroporto. Repare, nunca foi Tancos concorrente, quer com Montijo, quer com Soluções, Alcochetes ou Benaventes, situações similares. Nunca foi isso que esteve em causa, porque sempre desde a primeira hora o Presidente da Câmara de Vila Nova Braquinha, tal e qual como dizem em privado, também dizem em público, ou seja, os militares continuam a ser peça fundamental desde 1863, nomeadamente o tempo de Fundos Pereira de Melo, para permanecer neste território. Temos 3 unidades, a Brigada de Reação Rápida, o Regimento de Paraquedistas e o Regimento de Engenharia, que são fundamentais para o nosso território. A solução que propomos sempre foi uma solução mista. O que de facto queremos é que seja requalificada a pista de Tancos e, havendo essa requalificação, ela seja colocada ao dispor, nomeadamente dos privados, uma vez que as infraestruturas, a requalificação das infraestruturas, e estou a falar da pista, 2.440 metros, necessita objetivamente de intervenção. Sob pena de, qualquer dia, porque até recentemente vinham treinar, aliás, ainda há 15 dias estiveram a treinar aqui as Forças Armãs, mas já não puderam trazer o avião, um avião que tinham trazido o ano passado, porque objetivamente a pista já não tinha as características em termos de aterragem. Tiveram que trazer objetivamente aviões de transporte mais leves, porque a pista já apresenta danos significativos. Significa isto, ou seja, os militares são peça fundamental para o nosso território. Então, vamos arranjar uma solução alternativa. Neste momento, para a próxima semana vou estar de férias, mas também há já reuniões, nomeadamente com o Ministério das Infraestruturas. Já tivemos reuniões também com o Ministério da Defesa. Objetivamente, por haver sigilo e por haver de nos vincular a todos, não poderemos, no fundo, transmitir aqui os passos que vamos dando. Estamos a trabalhar nesse sentido. Temos entidades privadas interessadas, nomeadamente 2 entidades privadas interessadas nesta concessão. Não se afastaram com essa eventual perda de rentabilidade, caso Santarém seja uma realidade? Não é o caso. Até porque, provavelmente, e essa foi uma questão também que eu coloquei, nomeadamente aos promotores do projeto, é que a ser construído o aeroporto de Tancos, nomeadamente em termos de pistas, poderá eventualmente a questão de estacionamento de aeronaves, de mercadorias, poderá até ser uma mais-valia. Isto, as palavras deles, tal e qual como foi na altura, quando da apresentação na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi abordado. Ou seja, cada um faz o seu caminho, estamos a fazer o nosso caminho também, mas, continuo a dizer, o projeto não tem nada a ver com o aeroporto de Santarém, até porque as previsões são completamente diferentes. A gente quer um aeroporto misto, Santarém quer um aeroporto tudo privado, com uma, depois com 3 pistas, e depois com uma, depois com 2 pistas, depois com 3 pistas. Não é isso, ou seja, a gente só quer uma pista em Tancos e quer que ela sirva de facto, quer os militares, quer os civis. Só mesmo para concluir este tema, Sr. Presidente, chamou-me a atenção o facto de ter dito que nestes recentes exercícios não foi possível a chegada de um avião da Alemanha em virtude dessas condições atuais. Sim, exatamente. As pistas neste momento não têm condições já para algum tipo de aeronave. Essa degradação, daqui a quanto tempo é que podemos estar a falar de uma inutilização quase completa? Dentro em breve, 1 ano, 2 anos, provavelmente. Repare, tínhamos belgas a treinar aqui, tínhamos canadianos, tínhamos austríacos, tínhamos alemães, e também ainda temos alemães, provavelmente, dentro em breve, e provavelmente a Força Aérea também, quando a pista deixar de ter condições, os nossos aviões de transportes não podem ligar os paraquedistas. Ou seja, estamos aqui. É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo, sim, sem dúvida. 2 anos, penso que a previsão, repare, a pista não tem intervenções desde 1993, ou seja, estamos a falar de há 30 anos, ou seja, foi quando a Força Aérea, objetivamente, deslocalizou todos os serviços, quer para a base aérea de Beja, quer para Sintra. Neste momento, entramos em situações de ruptura da própria pista.